Sabia que muitas pessoas prestam fiança atualmente e não sabem se podem ser processadas? E que muitas vezes isso pode ser um grande problema na vida de um fiador? Pois é, então não deixe de conferir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar exatamente sobre isso e também um problema que acontece muito na prática e quase ninguém sabe como funciona. Bom, a fiança é muitas vezes a forma de ajudar aquele amigo, aquele parente ou aquele conhecido que precisa que outra pessoa assine um documento com ele. E seja também, vamos dizer assim, a pessoa que também vai ter responsabilidade sobre a dívida. Bom, eu sei disso porque eu sou advogada que trabalha com dívidas e vejo esse tipo de situação acontecer quase todos os dias. A questão é que muitas vezes quando uma pessoa vai ser fiadora, ninguém explica nada como funciona e só fala assina aqui nesse documento e pronto. Bom, e pronto nada, porque se você não sabe o que você realmente está fazendo ali com aquela assinatura, consequentemente você não vai saber o que pode acontecer com você. Acredito que a fiança é mais comum de acontecer em dois tipos de contrato, que são os contratos de locação e os contratos bancários. Esses são alguns dos tipos de contratos que solicitam fiadores com mais frequência. O ponto errado que eu vejo com muita frequência é que muitas pessoas se tornam fiadoras sem ter a mínima ideia do que isso significa. Sabia que existe até mesmo o caso de fiadores que tiveram a casa onde moravam sendo penhoradas? Pois é, esse é o nível de gravidade de fazer as coisas sem saber o que elas realmente significam. E inclusive tem uma cláusula que geralmente é incluída nesse tipo de contrato que ninguém entende o real significado, mas que traz inúmeros problemas para o fiador. E nós vamos tratar dela daqui a pouco. Enquanto isso, não deixa de clicar aqui no botão de se inscrever e ativar as notificações, porque assim você não vai perder mais nenhum conteúdo importante sobre dívidas. Então, se você assume uma dívida como fiador, se o devedor não pagar, você pode ser acionado em razão dessa dívida. É como se você fosse a segunda pessoa em uma fila que vai ser responsável pelo pagamento dessa dívida. Essa dívida pode sim ser cobrada judicialmente se ela estiver dentro do prazo de cobrança no judiciário, e o fiador também pode ser acionado judicialmente. Ah, mas tem uma coisa que assim, é a grande diferença nesses casos e que a maioria das pessoas não sabe disso. Como eu disse, na fiança, o fiador pode ser cobrado pela dívida, assim como o devedor. Isso acontece pela regra geral que está prevista em lei. Em uma ação judicial, primeiro deve-se cobrar o devedor principal. Esse mecanismo nós chamamos de benefício de ordem, que nada mais é do que a ordem de quem responde primeiro por isso. Acontece que a maioria dos contratos que envolvem fiança tem uma cláusula que praticamente nenhuma das pessoas conhece. E que quando assinam esse tipo de contrato sem o auxílio de um profissional especialista, abrem mão desse benefício de ordem sem saber. Essa cláusula é o quê? A renúncia desse benefício de ordem. Você está abrindo mão. Então, aquela história de é só uma assinatura pode sim resultar em inúmeros problemas para um fiador. Porque sim, ele ou ela pode ser acionado judicialmente e sofrer com esse processo da mesma forma que o devedor. Ah, e essa questão que eu citei de penhora da casa residência do fiador onde ele mora, existe sim previsão legal. E se você ficou interessado e quer que eu explique em qual ou em quais situações isso pode acontecer, deixa aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: penhora de casa. Que aí eu vou saber que esse assunto é do seu interesse e fazer um novo vídeo focado exatamente nisso. E se você está sofrendo com um caso de fiança que está na justiça, não deixe de clicar no primeiro comentário que está aqui abaixo desse vídeo para ter acesso a muitos outros conteúdos importantes sobre esse assunto. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima!